Lê, Deus é um Deus de amor, mas acho que a grande maioria das pessoas transita pela vida com medo. Medo das próprias coisas de Deus, do juízo final, das consequências. E Ele é um Pai de amor. Eu acho que é ensinado para a maioria das pessoas desde criança, né, que se a gente não fizer isso, a gente tem consequências. Se não fizer aquilo, também tem consequências. É uma forma de ensinar, muitas vezes, que faz com que você siga o que teoricamente é certo, mas por medo de consequências, né? E assim é na religião também, muitas vezes, né? Muitas vezes você aprende a conhecer um Deus, você até se apaixona por Ele, né, em um determinado momento da sua vida, mas aí vem junto todo aquele medo, culpa, ou seja, se você não devolver o dízimo, você não vai ser abençoado por Deus, né, financeiramente, não vai ter prosperidade na sua vida, o que é ensinado hoje em muitos lugares, né? Se você não agir de determinada maneira em algumas situações da sua vida, você também vai ter consequências graves. Deus, ele está ali para castigar a gente se não cumprirmos algumas coisas que são determinadas por algumas entidades aí, por algumas pessoas que se dizem pessoas de Deus e tudo mais, e acaba gerando dentro dos fiéis, das pessoas, um medo, né? Uma culpa por não cumprir algumas coisas. Eu mexo muito, trabalho muito voluntariamente com dependentes químicos, né? Já citei isso aqui em alguns momentos, alguns vídeos, e eu visito, faço culto com eles, e isso serve para qualquer um, mas vou citar dentro do meu convívio. Muitos já carregam um peso muito grande de culpa em função de muitas coisas que já fizeram, né? Usando drogas. E quando eles estão limpos, né, ficam muitas vezes 6 meses internados, já estão sem usar drogas há muito tempo, a gente fala, estão limpos, eles carregam uma culpa muito grande por coisas que fizeram, porque eles estão com a mente agora limpa e eles pensam no que fizeram, entendeu? E já carregam um monstro, né, nos ombros. E eu perguntei para eles, né, vocês acham necessário ir à igreja ou buscar a Deus para que vocês permaneçam limpos? E todos eles, praticamente unanimemente, dizem sim, nós precisamos. Eu falei, como é que é isso? Ele falou, olha, um dos rapazes falou para mim uma vez, olha, eu fui à igreja, saí daqui da internação e fui direto para uma igreja. Só que lá as pessoas já começaram a olhar para mim e ver que eu tenho tatuagens, tenho um estilo diferente e tudo mais, e já começaram a falar, olha, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que se vestir assim, corta o cabelo dessa maneira. Essas pessoas já não conheciam princípios antes, né? E quando vão para um local encontrar paz, porque é o que todos almejam, eles, além de carregarem tudo o que já viveram, o próprio vício, que eles estão lutando contra o vício, por exemplo, né? Estou falando sobre esse grupo de pessoas, eles vão no lugar buscar paz e quando chegam lá descarregam um monte de regras, de mandamentos, a maioria acho que são leis e regras humanas até, não são de Deus. Eu me lembro quando Maria Madalena foi levada diante de Jesus, o que Jesus fez? Jogou peso sobre ela? Não, né? Ele falou, olha, eu não te condeno, e escreveu vários pecados ali no chão, o pessoal ouviu e saiu sem graça. Então eu vejo Jesus tentando tirar os nossos fardos. Ele mesmo fala, traga os seus fardos a mim e carregue os meus, que são leves, não é isso? Principalmente os fardos religiosos, né? Jesus se referia, porque os fariseus, aquele mundo religioso era muito complicado. E eu percebo que muitas vezes a gente faz o mesmo aqui, ao invés de apresentarmos um Deus que nos liberta, né, tira o peso da nossa vida e nos ensina a vivermos pelo Espírito, vivermos em paz, não é? A gente coloca regras e regras e regras, não que as regras não tenham seu lugar, não estou dizendo isso, muitos podem até me interpretar mal,
Mas é diferente o que eu estou querendo dizer. Deus quer nos libertar dos fardos que não podemos carregar. E há muitas pessoas carregando fardos pesadíssimos. E como servos de Deus, né, discípulos de Cristo, a gente deveria fazer o que Jesus fez, né? Tirarmos o peso da vida das pessoas, apresentarmos um Deus que é perdoador, um Deus que não leva em conta a sua vida passada de erros. Ele te ama como você é, Ele te aceita como você é. Ele não aprova os nossos erros, as coisas ruins que a gente faz para a gente e para as outras pessoas, mas o amor dele não está em jogo. Eu já falei sobre isso muitas vezes aqui nos nossos vídeos. E esse é o papel da igreja, né? A igreja são pessoas, não são templos, não são CNPJs, a igreja são pessoas. E nós, como membros dessa igreja de Deus, né, esse grupo que tem a Deus no coração, nós deveríamos mais tirar o peso da vida das pessoas e mostrarmos para elas que Deus as ama, né, apesar das coisas erradas que elas já viveram ou vivem ainda. A gente não pode chegar com uma sacola de regras em cima da vida das pessoas, dizendo que é isso que Deus aprova, e você está perdido. Porque há pessoas que vão desistir de tudo e até desistir de Deus. E a gente muitas vezes apresenta a imagem de um Deus que não é Deus. É um terror. É um Deus que, se você não fizer isso, Ele não te abençoa. Se você não dá dinheiro, você não é abençoado. Se você não segue essas regras, essas leis, esses mandamentos, você está fora do grupo de Deus. Não é assim. Não é assim. Tudo isso tem o seu lugar, mas tem o seu momento também. A gente tem que ter sabedoria e tem que agir como Jesus agiu, né? Entendendo, olhando o coração das pessoas, olhando além do que o ser humano olha, com o colírio divino, enxergando o coração, o que as pessoas já viveram. Perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Não é isso que Jesus disse? E elas precisam ser aceitas, se sentirem amadas, carregadas no colo, né? Esse é o nosso papel como filhos de Deus, e não de acusadores, né, e de donos da verdade, de disciplinadores, né? Eu sei que é profundo isso que eu estou dizendo, é forte, eu falo até com tristeza, porque eu vejo nesse meu convívio com esses meus amigos queridos e amados, que são pessoas maravilhosas nas clínicas, pessoas que desistiram de si mesmas, e muitas voltam 10 vezes até a serem internadas. Por quê? Porque não se sentem aceitas. Lá dentro da clínica são amadas, são carregadas no colo pelas equipes que eu vejo, pelos psicólogos, pelos terapeutas, pelos pastores, né? Pessoas preparadas a darem esse amor, esse incentivo, essa motivação, mas quando saem para a vida real, saem da internação, vão na família e são massacradas pela família, e muitas vezes, o que é pior, quando vão buscar um pouquinho de paz dentro da igreja, recebem um fardo que ninguém pode carregar. E é muito triste isso, além do preconceito e de tudo que acontece, né? Porque assim, um pai, ele não vai deixar de amar o filho porque ele está numa condição ruim, né? Ele não vai falar muda primeiro, depois vem, não é assim? Exatamente. Eu acho que esse é o grande ponto, sabia? Você já disse tudo, né? O pai verdadeiro aceita o filho como ele é. Pode não aprovar, é diferente aceitar e aprovar a vida da pessoa, né? A gente tem que aceitar, amar, carregar no colo, apesar do que a pessoa faz. Você não precisa concordar, mas não precisa jogar na cara também, né? Porque todos nós somos pecadores, todos nós falhamos. Eu posso até diante das pessoas parecer um santinho, eu posso. Muitos falam, olha o Alexandre, sempre fazendo vídeos, né? É uma pessoa boazinha, santinha, serena, fala calmamente, mas não me conhecem, entendeu? Eu tenho os meus pecados, como todo mundo tem, né? Ninguém é melhor do que ninguém. O que eu tenho aprendido, Jairo, nesses últimos anos é que eu não sou melhor do que ninguém, e não existe ninguém melhor do que ninguém. E Deus não ama mais este ou mais aquele em função do que eles fazem ou deixam de fazer, porque frequentam uma igreja ou não frequentam, porque cometem pecados mais graves e outros pecados mais leves. Deus vai
preferir aquele que comete menos pecados. Não, Deus não é assim, graças a Deus. Assim somos nós, mas não Deus. Deus, Ele não é. Deus é um Pai de amor, é um Pai que consegue compreender a desgraça da vida humana, muitas vezes, coisas que às vezes a gente olha para a vida de uma pessoa porque está fazendo um monte de coisas erradas, a gente já vai julgando, olha, não vou nem me misturar, não deixo ninguém da família se envolver com aquela pessoa, porque essa pessoa vai corromper a vida dessa outra, vai ensinar coisas erradas. Se nós pensarmos assim, o que vai ser desse mundo? Quem são os representantes de Deus nessa terra? Eles têm que se excluir, viver separadamente daqueles que são os mais pecadores, e assim, é isso que Jesus fazia? Foi isso que Jesus ensinou? Ou Jesus estava ali especialmente com os pecadores? Né? A grande crítica de Jesus sempre foi em cima de quem? Dos mais pecadores, das prostitutas, dos publicanos, dos cobradores de impostos, ou em cima dos religiosos, dos fariseus, daqueles que achavam que tinham a verdade e eram pessoas que mais discriminavam os outros ao invés de estender as mãos. A grande luta de Jesus, né, se a gente pode chamar dessa maneira, era tentar fazer com que os religiosos mudassem a forma de agir, que se convertessem, né? Como a gente já falou sobre Nicodemos, né? Quem olha para a vida de Jesus nos evangelhos vê o que ele queria que a gente vivesse. Meus amigos, eu encerro esse vídeo agora dizendo para vocês que não importa o que você já tenha feito, não importa como seja a sua vida, eu não sei os seus pecados, com certeza não são maiores do que os meus. Talvez o meu não apareça externamente, mas na minha mente eu sei os meus pecados, que todos nós temos. É mentiroso quem diz que não tem. Deus te ama mais do que tudo. Deus tem um plano para a sua vida. Não importa aonde você já tenha ido, o que você já tenha feito, Deus, Ele tem um plano para a sua vida. Ele quer fazer de você um vencedor. Ele estará sempre ao seu lado, te amando, te respeitando e te convidando para fazer parte do seu rebanho. Bom, que Deus nos abençoe muito e que a gente tenha essa lucidez, que a gente consiga enxergar esse Deus maravilhoso e olhar para as pessoas com mais misericórdia, amando mais, sendo mais semelhante a Cristo. Que Deus nos abençoe.